É a galerinha do primeiro, que é o professor Leandro. Como a gente está tendo essas aulas à distância, então nós não estamos tendo a oportunidade de estar se encontrando, vou fazer uma aula resumida aqui, uma explicação breve de alguns conteúdos que eu já enviei para vocês, tá? Não, a aula não vai complementar tudo que está presente lá. Eu estou fazendo de forma resumida para que vocês tenham pelo menos o mínimo aí de informação a respeito da aula. Com vocês, nós estamos abordando o tema a origem da vida. Então esse tema dentro da biologia, ele vai começar a partir dessa pergunta: como que se originou a vida na Terra? Porque isso sempre foi uma dúvida dentro da sociedade, de como esses seres vivos que estão presentes no planeta, essa diversidade enorme de seres vivos, animais, plantas, fungos, bactérias, vírus, a maior diversidade possível de seres vivos, eles vieram de onde? Como que eles se originaram? Isso sempre foi uma dúvida dentro da sociedade. Então, alguns cientistas, várias pessoas, eles começaram a pensar a respeito disso e buscaram-se então alternativas para tentar explicar teorias, hipóteses, várias correntes filosóficas que vão tentar explicar como que essa vida tem originado no nosso planeta. Então o tema parte disso: como que a vida originou na Terra e está presente aí toda essa diversidade que a gente verifica hoje. Mas antes da gente partir para essas possíveis explicações, as teorias que tentam explicar a origem desses seres vivos no planeta, primeiro a gente tem que saber o que é um ser vivo, o que é a vida dentro do conceito científico. Então, para o indivíduo ser um ser vivo, primeiramente ele tem que ter a capacidade de se reproduzir. Se ele não se reproduz, ele não é considerado um ser vivo. Então você tem uma pedra, por exemplo, essa pedra não vai se juntar com outra pedra e formar um casal pedra que vão se casar, tudo maravilhoso, e deixar seus descendentes, seus filhinhos pedrinhas. Tá? Então a pedra não vai ser considerada um ser vivo porque ela não tem essa capacidade. Todo ser vivo ele deve evoluir. Então uma segunda característica de ser vivo, eles modificam com o tempo, o planeta muda, o ambiente muda, e esses organismos, para sobreviver nesse ambiente, para poder se adaptarem a esse ambiente que modifica constantemente, eles precisam evoluir, tem que sofrer ali a evolução para ser considerado ser vivo. Também um ser vivo ele tem que ter a capacidade de ter metabolismo. Então o metabolismo que vai manter esses organismos vivos, todos os tipos de reações que ocorrem no organismo, visando ali manter sua sobrevivência, é o metabolismo. E alguns organismos, eles ficam em embate dentro da comunidade científica se é ser vivo ou não, que é o caso do vírus, porque o vírus ele não tem metabolismo próprio, ele utiliza o metabolismo da célula, e aí vira essa briga: o vírus é um ser vivo, ele não é um ser vivo, porque ele consegue se reproduzir, ele tem aí suas mutações, vai evoluindo com o tempo, mas não tem metabolismo próprio. Então, dentro da exigência de ser vivo na comunidade científica, para ser um ser vivo tem que ter metabolismo. Então fica esse embate: será que vírus é ou não é? O ser vivo ele tem que responder a estímulos. Então tem os estímulos no ambiente e esse ser vivo tem que ser capaz de responder esses estímulos para ser considerado um ser vivo. Então nós temos aí, por exemplo, você coloca um ser vivo próximo a uma fonte quente, próximo ao calor, ele vai responder esse calor, tentando fugir desse calor. Ou na presença de luz, tem, por exemplo, micro-organismos que na presença de luz eles fogem da luz, eles têm uma aversão à luz. Você tem plantas, que as plantas, por exemplo, elas crescem em direção à luz solar. Então, de alguma maneira, o ser vivo ele tem que responder aos estímulos no ambiente, tá? Tem que ter o corpo composto por células. E aí entra o embate novamente do vírus, porque o vírus não tem célula compondo o corpo, então é um ser vivo, não é um ser vivo, e assim por diante. Então tem essa briga aí se o vírus é um ser vivo, porque não tem nem metabolismo próprio e nem célula, porém ele se enquadra nas outras características. E para ser um ser vivo também tem que ter um material genético presente em suas células. Então esse é o conceito de ser vivo. Vendo isso, estima-se que a vida tenha surgido no planeta há 3
3.400 milhões de anos atrás, aí baseado em fósseis que foram encontrados. Estudando esses fósseis, essa é uma estimativa de quando a vida tem surgido no planeta. Nessa aula eu vou estar passando para vocês apenas duas teorias que tentam explicar a origem da vida, tá? Para o vídeo não ficar tão extenso, mas existem outras. Mas nessa nós vamos estudar apenas a biogênese e biogênese. Então, temos outras teorias, estão aí no slide que vocês podem estar lendo, mas o que eu vou atentar é somente a essas duas. Então, a biogênese, vamos pegar pela palavrinha. A significa não, bio, vida, gênese, origem. Então, seria assim, uma origem não viva? O que é isso aí? Então, de acordo com os defensores da biogênese, essa vida, ela surgia de coisa que não é viva. Da matéria bruta, de coisas inanimadas, a matéria inanimada. Então, você teria ali materiais, a matéria não viva, coisas que não são vivas, que estariam originando seres vivos. E de que maneira isso acontece? Então, de acordo com quem defende essa teoria, existia no ambiente uma força vital, essa força estaria vagando pelo ambiente, e quando ela encontrasse nessa matéria bruta condições ideais para poder gerar vida, essa força vital, essa força capaz de gerar vida, entraria nessa matéria bruta, nesse material inanimado, e geraria um ser vivo ali naquele material desse, que tivesse as condições ideais, as condições necessárias para se gerar vida. Seria então aí como se fosse uma geração espontânea. A vida está surgindo ali como se fosse um passe de mágica, surgindo do além por essa força vital, um princípio ativo capaz de gerar vida, que está vagando pelo espaço. E quando ele encontra ali na matéria bruta, na matéria que não tem vida, condições ideais para gerar vida, ela ia gerar vida. Então existem exemplos, por exemplo, de você tá criando ratos através de camisa suja, camisa suada com um pouco de trigo. Então tanto o trigo quanto a camisa ela não tem vida, mas juntando os dois ali, deixando num espaço fechado, escuro, no fundo de um porão, com um determinado dia, quantidade de dias, essa força vital vagando pelo espaço. Quando encontrasse essas condições, geraria ali ratos naquele ambiente. Então o rato surgiria dessa matéria não viva. Ou então no pântano, você tem lá o barro no pântano, plantas apodrecendo, restos de matéria orgânica se apodrecendo, e essa força vital chegando nesse pântano com essas condições do barro, a sujeira, os restos de matéria orgânica apodrecendo, geraria sapos, rãs naquele ambiente. Então uma força vital gerando vida daquilo que não é vivo. É nisso que se acreditava na biogênese. Por isso que é a biogênese, né? Uma origem de coisas que não são vivas. O pessoal que defendia, tem vários defensores desse tipo de teoria, que pendurou por muito tempo na sociedade. Podemos citar alguns aqui. O Aristóteles defendia essa ideia, até a Igreja Católica por um tempo também acabou apoiando essa explicação de como que esses seres vivos originavam. Nós temos aí o von Helmont, que ele tinha ali algumas receitas de como criar seres vivos. Essa dos pântanos, que os pântanos ali com material em decomposição, barro, umidade, todo aquele capim, toda aquela sujeira seria capaz de estar criando sapos, rãs pela biogênese. E nós temos também o John Needham, que também depois eu vou comentar um pouco dele à frente, que são alguns defensores da biogênese, tá? Alguns aqui, tem outros que também defendiam, mas esses aqui são sempre citados nos livros, na internet. Tá? Então essas fórmulas de como criar seres vivos, o von Helmont foi um defensor dessas fórmulas. Então assim, ele acreditava que se você pegasse uma camisa suja, aquela camisa suada, bem suja mesmo, que distorcesse ela, saia um caldinho ali de suor, e colocasse junto com trigo lá num porão sujo, fechado, e mantesse essa camisa lá isolada nesse porão por alguns dias, a força vital, quando encontrasse aquela camisa, iria criar ali ratos, poderia criar gambá, poderia criar assim, esses animais
por essa força vital, encontrando aquela matéria bruta naquele local, os sapos nos pântanos. Então era o pântano que fazia com que os sapos surgissem, devido a essas condições que estão lá, porque não se sabia na época, estamos falando isso aí de muito tempo atrás, não se sabia na época que, por exemplo, o rato não foi criado pela força vital. Você criou ali um ambiente propício para o rato aparecer. Ele veio lá de fora do meio ambiente e ali ele tem uma camisa suja, ele tem alimento, que foi o trilho que você colocou, ele tem um ambiente onde ele pode ficar protegido. Além de estar protegido, ele também possui alimento à disposição. E aí essas casas com esses porões eram feitos de madeira, que tinham espaços entre essas tábuas por onde o rato poderia atravessar, e ninguém ficava lá acompanhando para ver que o rato realmente surgiu ali do além, como uma forma de mágica. Então as pessoas não viam que o rato, na verdade, ele veio de fora do ambiente, porque você deixou tanto alimento quanto abrigo ali para ele. A camisa suja podia ser até uma caminha para o rato estar ali criando o seu ninho futuramente. Então não é uma geração espontânea, né? O rato veio de fora. Os sapos estavam presentes nos pântanos, não era porque o pântano, o barro do pântano, o material em putrefação lá no pântano, os restos de galho, os restos de folha estavam criando esses ratos. É porque o pântano é um ambiente, é o habitat do sapo, é o local onde ele sobrevive, que tem as condições ideais para a sobrevivência dos anfíbios. Esses anfíbios sobrevivem nesse tipo de ambiente, tá? O Nida, ele também defendia a biogênese. Ele acabou criando um experimento para tentar reforçar a biogênese. E nesse experimento ele pegou frascos. Nesses frascos ele colocou ali soluções nutritivas, que são substâncias que contêm alimento para bactéria. Nesses frascos ele ferveu esses frascos, depois manteve esses frascos lacrados com rolhas e largou eles parados por alguns dias, e observou que mesmo após ter fervido esses frascos e mesmo deixando eles tampados, com o tempo surgia micro-organismos nesses frascos lacrados. Então o Nida, defendendo a biogênese, falava: ó, tá vendo? O frasco foi fervido, matou-se os micro-organismos, e mesmo lacrado surgiu do além, surgiu de uma geração espontânea micro-organismos dentro desses frascos. Vocês podem observar que o frasco está contaminado, cheio de micro-organismos. Então eles surgiram de uma força vital que criou esses micro-organismos do além. Então vamos dar uma olhadinha aqui na internet. Deixa eu colocar aqui no navegador para vocês observarem algumas fotos dessa galera. Então quando a gente coloca lá sobre a origem da vida na internet, aparece todos os tipos de teorias que estão explicando ali a origem da vida. Mas vamos agora em especial ao experimento do Nida, que é o que eu estou comentando com vocês aqui, só para vocês entenderem como que foi o experimento dele. Vamos pesquisar aqui, Nida, experimento dele, para vocês verem como que ocorreu. Eu vou ampliar aqui a imagem. Então o Nida colocou solução nutritiva dentro desse frasco, ferveu, deixou lacrado ali com rolhas, e depois de um tempo esse terceiro frasco estava contaminado. Então o Nida, defensor da biogênese, ó pessoal, a vida surge do além. Vocês podem observar que aqui tem um frasco contaminado com micro-organismo. Então sim, a vida surge de coisa que não é viva. Essa solução nutritiva ela não é viva, não é um micro-organismo, não tem célula, não tem todas aquelas características que eu falei para vocês, não tem metabolismo, não tem célula, não evolui, né? Aquela característica de um ser vivo, e agora eu tenho ser vivo aqui. Então algo que não era vivo acabou originando vida. Depois de um tempo a biogênese está certa, sim. Então o que eu falei realmente está correto. Isso pro Nida. Nós temos, eu tinha citado para vocês ali atrás o Van Helmont, só para vocês verem aqui como que é o Van Helmont. Deixa eu só colocar aqui para vocês certinho. Vocês terão a figurinha do Helmont. Aqui é Van. Ok,
quem nunca viu, aqui temos uma ilustração de quem era o Van Helmont, que defendia lá também a biogênese, um dos defensores da biogênese. O Needham também, acho que vocês nunca devem ter visto a figura do Needham. Então aqui tem esse cidadão aqui, ó, o John Needham. Na época, gente, estamos falando de muito tempo atrás, tá? Então aqui são ilustrações de como era antes. Então ele ferveu esse material e depois esse material acabou voltando ali a se contaminar. Agora vamos lá para o nosso slide novamente para pegar a sequência. O Spallanzani é um outro cientista da época que não defendia a biogênese, ele era o contrário, só que ele também fez experimentos iguais aos do Needham. Ele repetiu, na verdade, experimentos no Needham, só que ele ferveu por um tempo maior essas soluções nutritivas. Lacrou essas soluções nutritivas também, só que ele lacrou com vidro, em vez de colocar com rolha, ele lacrou. E as soluções do Spallanzani, elas não se contaminaram. Então, voltando lá pro nosso navegador, só para vocês associarem o que eu estou dizendo, comparando os dois experimentos aqui. Esse de cima é o experimento que o Needham fez. O de baixo é o Spallanzani. Spallanzani também ferveu o material, ele refez o experimento do Needham, só que ele ferveu por um tempo maior até realmente esterilizá-lo e matar todos os micro-organismos. Largou lacrado, apesar que aqui está mostrando uma rolha lacrando, mas ele derreteu essa ponta aqui do vidro e lacrou com o próprio vidro. Ele pegou, esquentou o vidro aqui, fechou com o próprio vidro e deixou lacrado. Então não tinha como entrar micro-organismo realmente. Então ficou fervido e manteve esse material estéril, deixou ele lacrado e não contaminou. Esse material não contaminou. E outros frascos que ele ferveu também, ele manteve aberto. Então os que ele manteve aberto contaminaram, e os que ele manteve lacrado ficaram sem contaminação. Então o Spallanzani, ele afirmava que não, a biogênese não existe. Vocês podem ver no meu experimento ali, ó, que não foi contaminado, esse material não foi contaminado. Então não existe esse negócio de geração espontânea. Ele foi criticado pelo Needham, porque o Needham disse que ele ferveu por tempo demais, essas infusões, e isso acabou matando o princípio ativo, que era aquele princípio que gerava a vida. Ele também não deixou ter contato com o ar, e a força vital ela vinha através do ar para poder ter contato ali com o material para gerar a vida. Então, na verdade, não é que a biogênese não existe, é que o Spallanzani, né, a crítica do Needham é que o Spallanzani, além de ter fervido demais, ele impediu que a força vital entrasse em contato com o material, que se ela conseguir entrar em contato, a vida ia gerar espontaneamente, sim. O Spallanzani não teve uma explicação para isso. Ele sabia que ele estava certo, mas ele não tinha uma explicação plausível até o momento e seguiu quieto de ali para frente. Nem todos concordavam com esse tipo de coisa, então existe uma outra teoria que se chama biogênese. A biogênese já diz o seguinte, que todo ser vivo ele deve vir de um outro ser vivo que já existia antes, um ser vivo pré-existente. Então, se você tem uma mosca hoje, a mosca veio de outra mosca que foi lá, colocou a larvinha antes, uma matéria orgânica que está em decomposição, um pedaço de carne, por exemplo. Essa larva cresceu, sofreu suas mudanças no decorrer do tempo, a metamorfose, e virou uma mosca atual. Se hoje tem um ser humano, se você está presente aí hoje, é porque seus pais existiram antes. Se tem um pé de árvore hoje, pé de manga, é porque antes daquele pé de manga teve um outro pé de manga que teve o fruto, deixou a semente, essa semente germinou, depois cresceu e virou o pé de manga atual. Então, assim, todo ser vivo tem que vir de um outro ser vivo que vinha antes. Não existe geração espontânea, não existe geração de ser vivo de coisa inanimada, de matéria bruta. Temos aí Francisco Redi, que é um dos apoiadores. Eu já ouvi a pronúncia de Redi e de Redi, então depende aí de muito de quem está falando. Eu já escutei as duas pronúncias. O Spallanzani, que eu já tinha antecipado para vocês, e o Luz Pasteur, que eu também vou estar comentando. Para defender essas ideias de que todo ser vivo tem que vir de um ser vivo que já existia antes, alguns experimentos foram montados
por esses cientistas. O do Spallanzani eu já comentei, né, que ele foi lá, ferveu o material, deixou fechado e não contaminou, e os que ele manteve aberto se contaminaram, né? Daí teve toda aquela crítica do Spallanzani e assim por diante, ficou aquela briga deles. Mas o Red, aí nós vamos lá para o navegador, eu quero mostrar para vocês como que o Red montou o experimento dele para dizer que a abiogênese não existe. Então vamos aqui para o experimento do Red. Francesco Red. Bom, então como que o Red fez? O Red, deixa eu ver aqui uma imagem que dê pra gente observar bem. Eu vou abrir essa imagem aqui. O que o Red fez? Ele pegou frascos e colocou dentro desses frascos pedaços de carne, pedaços de bife, pedaço de alimento. Alguns frascos ele deixou aberto e outros frascos, no caso aqui ele deixou aberto, e outros frascos ele pegou e tampou. Ele foi lá no primeiro experimento que ele montou, ele pegou e lacrou esse frasco com uma tampa lá bem hermética que não deixava atravessar o material. Deixou por algum tempo esse frasco com carne lá dentro. E aí, com os dias, o que ele observou? Que nos frascos que tinham a tampa de plástico lá que ele colocou, plástico ou uma rolha, não teve contaminação, as moscas não conseguiram chegar naquele pedaço de carne, e por não conseguir chegar naquele pedaço de carne, o frasco não ficou contaminado com larvas, enquanto que aqueles frascos que estavam abertos, eles foram contaminados com a larva. Então aí o Red comentou, tá vendo, pessoal? Um ser vivo vem sempre de um outro ser vivo. A larva veio da mosca que estava aqui no ambiente, e essa mosca entrou ali e depositou seus ovos que viraram larva. Então não tem como um ser vivo ser originado por geração espontânea, porque se isso acontecesse, o outro frasco que está lacrado também estaria contaminado, e não é o que a gente observa. Ele não está contaminado. O Red, ele foi criticado pela galera da biogênese, porque eles falavam o seguinte: ó, Red, tudo bem, o frasco não foi contaminado, aqui no nosso exemplo aqui seria o frasco 1, então ele não foi contaminado, a mosca não chegou até lá, tal, mas a geração espontânea ela existe sim. A questão é que você montou seu experimento errado, porque você impediu que o ar entrasse em contato com essa carne, e a força vital ela vem através do ar. Quando você impede que o ar chegue até a carne, o princípio ativo não vai ter contato com ela, a força vital não tem contato com ela, não vai gerar vida. Então você montou seu experimento errado. Se tiver o ar contato com essa carne, com certeza vai ser gerada ali uma vida, vai ter uma geração espontânea. Então você montou o experimento errado. Então foi lá o Red novamente, montou seu experimento novamente, e aí ele colocou um frasco fechado lá com a tampa bonitinho, largou outro aberto, e o outro frasco ele tampou com gases, essa gase que o pessoal utiliza no posto de saúde para limpar ferimento. Então pelos fios da gase o ar consegue atravessar, só que a mosca não consegue entrar ali pelos fios da gase. E novamente o frasco que estava lacrado com a tampa, o frasco que ficou tampado com a gaze, onde o ar conseguia passar, mas a mosca não, esses dois frascos eles não se contaminaram, enquanto que o frasco que ficou aberto ele se contaminou. Então o Red ficou felizão, falou: ó, você viu como vocês estão errados? Porque se a força vital vem através do ar, o frasco que tem gás, ele está tendo ar. O ar está atravessando no meio dos fios da gás e está entrando em contato com a carne que está lá dentro, e mesmo assim não tem larva. Mesmo assim não está contaminado. Então vocês estão errados, não existe geração espontânea, a vida não surge assim do além do jeito que vocês estão falando. Se fosse assim, teria larva nesse frasco que está tampado com a gás, igual eu estou mostrando aqui na figura para vocês. Aí o pessoal analisou, a galera da abiogênese observou que lá, só que daí veio a descoberta do microscópio, lá com o Robert Hooke. E com a descoberta do microscópio, esses pedaços de carne que estavam tampados ali no experimento, no frasco que estava com a gás, esses microscópios eles foram esses pedaços de carne foram colocados no microscópio. E lá no microscópio observou-se que não tinha larva, mas tinha o que? Micro-organismos. E micro-organismos são seres vivos. Então novamente a galera voltou pro Red e falou: ó, Red, viu como você está errado? A vida surge sim por geração espontânea.
é possível sim gerar vida de coisas que não tem vida, porque os micro-organismos estão lá. Explica para nós isso aí. E aí? O que você me fala? Micro-organismo está presente, o micro-organismo é um ser vivo, o ar pode entrar no frasco, e até mesmo o frasco que estava lacrado com a tampa mesmo, que não era com gás, estava presente o micro-organismo lá. Essas bactérias estavam presentes na carne quando ele já colocou a carne lá dentro. O micro-organismo está aí no ambiente. Então reforçou o pessoal da abiogênese, que falou, ó, tem ser vivo numa matéria que não é viva, e até mesmo o teu frasco que estava totalmente lacrado, ele está lá presente, esses micro-organismos. Então nós estamos corretos e você está errado. Um ser vivo não vem de outro ser vivo. A vida pode realmente surgir por geração espontânea, através de uma força vital da matéria inanimada. O Red não soube explicar isso aí, como que isso aconteceu, ficou triste e tal. E aí que vai surgir, vamos voltar agora para o nosso slide, e aí que vai surgir um outro cidadão que fecha esse assunto, que é o francês Louis Pasteur, onde ele cria um experimento conhecido como pescoço de cisne. E lá nesse experimento, agora a gente volta lá na internet novamente, que eu quero que vocês vejam como que foi o experimento dele. E aí nesse experimento do Red, o Red não soube explicar como que esses micro-organismos tinham surgido lá, mas o Louis Pasteur, ele vem e mata a charada. Então vamos ver aqui o experimento do Louis Pasteur. O processo de pasteurização vem do nome do Louis Pasteur. Então pasteurização é muito utilizada hoje na indústria alimentícia para poder esterilizar os alimentos e conservar esses alimentos por um tempo maior, para que eles não estraguem tão rápido. Então o que o Louis Pasteur fez? O Louis Pasteur pegou um balão volumétrico. Então aqui na figura aqui tem um balão volumétrico. Ele colocou solução nutritiva dentro desse balão volumétrico. Pode ser aí um caldo de beterraba, ou uma água com bastante açúcar, ou misturar tudo isso. Então o caldo nutritivo seria uma substância que a bactéria adora para poder proliferar a bactéria. Colocou esse caldo nutritivo dentro do balão volumétrico, veio aqui na boca do balão volumétrico, colocou esse outro vidro da forma que vocês estão observando aqui. Aí com uma chama ele foi entortando o vidro e moldou dessa forma que vocês estão vendo aqui, ó, como se fosse realmente ali o pescoço de um cisne. Porque só para quem não conhece aí, ver o cisne, quero que vocês observem o jeito do pescoço. Olha o jeito do pescoço que o cisne tem, e olha o jeito que ele curvou aqui no balão volumétrico, esse segundo vidro que ele colocou. Esse pedaço de vidro ele era oco, então o ar podia entrar aqui por ele e ter contato com a solução nutritiva que estava lá dentro. Era um tubo oco de vidro que ele colocou aqui e moldou dessa forma. Ferveu essa solução até matar todos os micro-organismos e manteve essa solução por bastante tempo, e depois coletou para observar se tinha micro-organismo. E adivinha só, ele não encontrou nada de micro-organismo nessa solução. Então o Louis Pasteur pegou para a galera da biogênese e falou, ó, viu como vocês estão errados? Se a geração espontânea fosse possível, se a vida surge assim, através de uma força vital de matéria inanimada, que tinha que ter micro-organismo. O ar pôde entrar, então vocês não podem alegar que o experimento não deu certo porque o ar ele não entra. Aqui o micro-organismo consegue entrar, o ar consegue entrar, ter contato lá com a substância nutritiva. Os micro-organismos podem até entrar, mas nessa curvatura aqui, como não tem uma corrente de ar para poder levar esses micro-organismos, eles ficam parados nessa curvatura dessa parte de vidro, desse tubo de vidro, mas eles não subiam, eles não conseguiam subir o suficiente para poder cair lá na solução. Então o ar entra, então vocês falam, o princípio ativo vem através do ar, a força vital vem através do ar. O ar está entrando, então ele tem contato com a substância. E para mostrar para vocês, e para não ter aquela desculpa, igual o Needham falou, você ferveu demais o caldo nutritivo e matou o princípio ativo porque ferveu demais. O que o Louis Pasteur fez? Ele foi lá e quebrou a cobertura que estava vedando aqui
a solução nutritiva e manteve por alguns dias, e depois a solução se contaminou tudo novamente, porque as bactérias que estavam aqui ao redor, que estavam na natureza, ao redor ali suspensas no ar, caíram dentro do balão volumétrico e novamente repovoou aquela solução nutritiva. Então aí ele derrubou todas as críticas que a biogênese tinha, que era que o ar não podia ser interrompido, ele não interrompeu, porque através daquele tubo o ar podia entrar, que se ferver demais a solução matava o princípio ativo. Ele ferveu a solução, mas quando ele retirou aquele gargalo que estava tampando, o material contaminou de novo. Então, se tivesse realmente matado o tal do princípio ativo, o material não ia se contaminar. E aconteceu o contrário, o material contaminou novamente. Então, Louis Pasteur foi para a galera e falou: ó, viu como que vocês estão errados? Não existe reação espontânea, não existe esse negócio de força vital. Um ser vivo sempre tem que vir de outro ser vivo. As bactérias que estão agora nesse frasco, depois que eu retirei esse gargalo, elas vieram de outras bactérias que estão aqui no ambiente ao redor, que caíram novamente na solução e aí repovoaram essa solução. Então, a biogênese não existe, não tem geração espontânea, nós estamos certos, nós da biogênese estamos certos. Todo ser vivo vem de um outro ser vivo que existia antes. Não tem como um ser vivo surgir assim do além, do jeito que vocês estão falando. Tá, então o contato com o ar teve, eu fervi, depois eu deixei exposto de novo e novamente contaminou. E aí calou o pessoal ali naquele momento. Só que o pessoal não se deu por vencido, né? Se tudo bem, Louis Pasteur, você mostrou aí que realmente quando ficou esse gargalo tampando o balão volumétrico não houve contaminação. Quando você retirou, novamente esses micro-organismos voltaram na solução nutritiva, estavam ali presentes. Isso explica que um ser vivo realmente vem ali de um outro ser vivo. Mas e o primeiro ser vivo? Porque nós estamos falando de seres vivos que já existem. Mas e o primeiro ser vivo que surgiu ali no nosso planeta, da Terra todinha? Esse primeiro ser vivo veio de onde? E aí o Louis Pasteur não soube explicar da onde vinha o primeiro, ele sabia explicar da onde vinham os atuais. Os que existem hoje vêm dos outros que estavam antes dele. Mas e o primeiro ser vivo que surgiu no planeta Terra? Veio de onde? Isso aí o Louis Pasteur não soube explicar. O primeiro ser vivo, existem teorias que tentam explicar da onde vem esse primeiro ser vivo. Existem aí a evolução química, que traz uma explicação de onde veio esse primeiro ser vivo, que vai ser tema para a próxima aula, que aí num outro momento eu explico para vocês as outras teorias que tentam ali explicar da onde veio esse primeiro ser vivo. E a mais aceita até o momento é a de Oparin e Haldane, que em um outro momento a gente observa isso aí, para a aula também não ficar tão extensa. Beleza, pessoal? Um próximo momento aí a gente então continua se falando. Qualquer coisa eu estou à disposição. E um abraço aí pra galera. Até a próxima.